Olá a todos! Vou apresentar o trabalho com o seguinte tema: a importância da análise de tomografia computadorizada por feixe cônico para detectar cânones sinuosos. Autor: Raif Eleodoro Freitas. Coautor: Lohane Benta da Silva. Orientadora: Carolina Drummond de Barros e Azevedo. Descrito pela primeira vez por Wood Jones em 1939, o cânones sinuosos é um ramo do canal infraorbital por onde passa o nervo alveolar superior anterior e vasos correspondentes. Anatomicamente, se inicia na porção inferior da órbita, passa abaixo do forame infraorbitário, contorna os limites laterais inferiores da fossa nasal, podendo sua porção final bifurcar e emergir na região dos dentes anteriores superiores. Por ser detectado em 52,1 a 88% de todos os pacientes, alguns estudos têm defendido que o cânones sinuosos deve ser considerado uma estrutura anatômica ao invés de uma variação. No entanto, mesmo sendo considerado comum, muitos profissionais da odontologia não possuem conhecimento da sua presença e localização. Na maioria dos casos, são descobertos após complicações pós-cirúrgicas não intencionais ao cânones sinuosos. Os exames por imagens convencionais são bem aplicados na prática odontológica, como imagens panorâmicas e periapicais. Porém, alguns exames radiográficos possuem algumas limitações, como ampliações, distorções, sobreposições e baixa qualidade da imagem, que não nos permitem avaliar e ter informações suficientes em algumas situações. Um exemplo é a identificação e avaliação do cânones sinuosos, que não é nitidamente visível na radiografia panorâmica, como pode ser visto na primeira figura. E já na figura 2, podemos ver a diferença com a tomografia computadorizada de feixe cônico. A tomografia computadorizada por feixe cônico permite ao cirurgião dentista obter uma avaliação tridimensional das estruturas, sem sobreposição de imagem, informações mais detalhadas e precisas da anatomia, localização, medidas exatas, qualidade e quantidade óssea, auxiliando no diagnóstico e no planejamento pré-operatório para uma abordagem cirúrgica ideal e prevenção de complicações cirúrgicas. O objetivo deste estudo é mostrar a importância de realizar o exame de tomografia computadorizada por feixe cônico na região anterior da maxila em seus pacientes, previamente a procedimentos invasivos na região, para verificar se há presença do cânones sinuosos e sua respectiva anatomia. Para realizar o presente estudo, buscamos trabalhos científicos por meio das bases de dados PubMed, Periódico CAPS e Cielo, utilizando o descritor cânones sinuosos e tomografia computadorizada de feixe cônico. Diante dos resultados, foram selecionados um total de 23 artigos dos 5 últimos anos, valendo-se então estudos do intervalo de 16 de fevereiro de 2015 a 1º de setembro de 2020. O gráfico representa os 23 artigos estudados, onde 15 concluíram a importância de realizar o exame de tomografia computadorizada de feixe cônico na região anterior da maxila, previamente a procedimentos invasivos, para verificar se há presença de cânones sinuosos e sua respectiva anatomia. 7 estudos enfatizaram a importância do conhecimento anatômico do cânones sinuosos na região anterior da maxila, alertando e orientando os profissionais da área. E Machado et al. 2016 concluíram que os cânones sinuosos são comuns, individuais e devem ser identificados previamente para auxiliar o cirurgião dentista a evitar lesões no mesmo e durante a colocação de implantes dentários. Levin et al. De 2018 observaram que o cânones sinuosos pode se assemelhar a lesões periapicais nos exames radiográficos em algumas situações. Por isso, sugerem a avaliação por meio da tomografia computadorizada por feixe cônico da região anterior de maxila antes de ser realizado qualquer procedimento, com o objetivo de não realizar tratamentos desnecessários, como indicado na imagem A e B. Alguns estudos mostram e detalham suas pesquisas para a busca de evidências para descobrir se os cânones sinuosos indiferem em povos, gênero e populações. Algo que todos têm em comum é que a enfatização da conscientização dos profissionais sobre a importância clínica do cânones sinuosos e que o exame de tomografia computadorizada por feixe cônico pré-operatório da região aumentam as chances de sucesso no procedimento cirúrgico e diminuem os riscos de ocorrerem complicações. O presente estudo nos mostra a necessidade da conscientização dos cirurgiões dentistas sobre a importância clínica do cânones sinuosos. O exame de tomografia computadorizada por feixe cônico é o padrão ouro para sua identificação,
e deve ser solicitado previamente no caso de procedimento invasivo na região anterior da maxila. A tomografia computadorizada por feixe cônico permite obter o diagnóstico, planejamento do tratamento e conduta clínica adequados. Em virtude dos fatos mencionados, ainda são necessários mais estudos sobre o cânula de sinuosos quanto à sua prevalência entre idade, gênero e populações. Referências. Olá, meu nome é Bruna Cansado, sou acadêmica de medicina do 6º período e, juntamente com meu grupo composto por Bárbara Belloni, Beatriz Musi, Bruna Braga, Carolina Pires, Chiara Greco, Enzo Rezende, Mário Henrique Fontes e Vitor Rossi, sobre orientação do médico especialista em radiologia Rudolf Moreira, irei apresentar o trabalho de cisto pericárdico de grandes dimensões em paciente em investigação cardiológica, relato de caso. O cisto pericárdico é uma anomalia rara e de sintomatologia geralmente escassa, sendo muitas vezes inespecífica. Por conta disso, cerca de metade dos diagnósticos de cisto pericárdico são feitos de maneira acidental, quando a propedêutica de imagem é solicitada por outras razões. Apesar de pouco sintomáticos, esses cistos podem cursar com complicações potencialmente severas, como infecções, pericardites e inclusive morte súbita. Dessa forma, é fundamental reconhecer essa anomalia, principalmente pelos exames de imagem, para melhor prognóstico dos pacientes. O presente trabalho visa discutir, por meio da exemplificação com relato de caso, os achados radiológicos de cisto pericárdico de grandes dimensões em paciente em propedêutica cardiológica. O relato de caso está relacionado à paciente LHAFS, sexo feminino, de 71 anos, que iniciou com quadro de dor torácica com irradiação para membro superior esquerdo, o que levou à procura de pronto atendimento. Por conta do quadro clínico clássico, iniciou-se propedêutica cardiológica com um raio-x de tórax, que evidenciou um achado incidental de opacidade alongada e bem delimitada em margem cardíaca direita, que indefinia o ângulo cardiofrênico. As imagens demonstram, respectivamente, uma radiografia de tórax em PA e outra em perfil esquerdo, que foram realizadas na paciente em questão. É possível observar, evidenciado pelas setas, uma massa arredondada, radiopaca, com bordas lisas e bem delimitadas, localizada na margem cardíaca direita. Dessa forma, prosseguiu-se com a propedêutica cardiológica e foi realizada uma angiotomografia coronariana, que não evidenciou nenhuma alteração significativa nas artérias coronárias da paciente. No entanto, a seta da imagem evidencia uma estrutura arredondada, de contornos bem definidos, que foi localizada em região paracardíaca direita. A paciente também foi submetida a uma tomografia computadorizada de tórax com contraste iodado endovenoso e foi observada uma formação cística lobulada junto à membrana pericárdica, de grandes dimensões, com paredes finas e bem delimitadas, com ausência de septações ou componentes sólidos. Nessa outra imagem, que também corresponde à tomografia de tórax da paciente, porém agora em corte coronal, fica bastante evidente que a estrutura arredondada, bem definida, está localizada na margem cardíaca direita. Como a paciente cursou com melhora espontânea da dor torácica, que foi o motivo pelo qual ela buscou atendimento, e não foi observada nenhuma complicação, foi mantida uma conduta expectante até o momento. Visto o caso, agora partiremos para a discussão. Os cistos pericárdicos consistem em uma anomalia geralmente congênita, consequente à fusão incompleta do pericárdio durante a embriogênese. Isso gera uma fraqueza nessa estrutura, que pode sofrer herniação e formar um divertículo. Essa bolsa externa que foi criada pode persistir como um divertículo ou sofrer uma obliteração da comunicação com o saco pericárdico, gerando o cisto. O mais comum é que tal formação seja assintomática, porém ela pode cursar com dor torácica, tosse, febre, arritmias, compressão de estruturas adjacentes e até mesmo morte súbita. Por conta disso, é importante saber diagnosticá-lo de maneira correta, diferenciando-o de lipomas e angiomas, por exemplo. Dessa forma, podemos concluir que o cisto pericárdico, apesar de possuir incidência rara, de 1 a cada 100 mil pessoas, apresenta graves complicações.
Além disso, quando sintomático, apresenta sintomas pouco específicos, o que dificulta o diagnóstico. Sendo assim, é de extrema relevância reconhecer seus achados radiológicos, para que seja possível excluir seus diagnósticos diferenciais e, consequentemente, direcionar uma conduta de excelência, o que melhora bastante o prognóstico dos pacientes. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada. Meu nome é Marcos Abrantes e esse trabalho é intitulado Composição das técnicas radiográficas em raio-x diagnóstico e suas alterações nas doses absorvidas. O e-mail de contato está abaixo. Uma breve introdução, então. Devido a essas novas tecnologias de uso da radiação para diagnóstico, que são necessários os estudos das doses fornecidas aos pacientes. Stuck, 2008, já comentava que essas análises elas devem ser por formas experimentais ou computacionais. O objetivo desse trabalho é estudar como as doses absorvidas no meio de radiologia diagnóstica é alterada em função da composição das técnicas radiográficas. Então, o método que nós utilizamos para encontrar as doses absorvidas foram o uso do método de Monte Carlo, utilizando mais especificamente um software PCX-MC, com uso e posse com essa licença de um dos autores. A metodologia, no caso aqui, nós fixamos alguns parâmetros, né, e alteramos a tensão e o MAS. Então, os parâmetros fixados foram projeção PA, campo de irradiação de 35 por 40, a distância foco-filme de 180 centímetros, filtração total do tubo de 4 mm de alumínio, com 6 simulações, o ângulo do anodo com 17 graus de tungstênio, a tensão então seria de 80 kV e MAS de 5,6 a 12,5. E as doses absorvidas estudadas, então, nos órgãos foram pulmões, tireoide e estômago. Então, os resultados aqui iniciais, em função da formação do kerma no ar, para as técnicas que foram simuladas, então, nós encontramos aí em valores bastante diferentes à medida que foi aumentando o MAS. E aqui já os resultados então em dose absorvida para os pulmões em função do kerma no ar encontrado. Aqui na figura 2, a dose absorvida na tireoide em função do kerma no ar encontrado. Na figura 3, a dose absorvida no pulmão, no estômago, em função do kerma no ar, e aí nós fomos encontrando doses às vezes até maior do que o dobro das MAS iniciais. E a conclusão, então, foram exatamente essas variações de kerma no ar, que foram até de 223,6%, e para doses nos pulmões, tireoide e estômago, no caso aí maior do que 200% em relação ao MAS de 5,6 até chegar em 12,5 MAS. Bom, então os parâmetros indicam que na prática deve ser estudados essas alterações dessas técnicas e como essas técnicas devem se compor. Aqui então tem as referências bibliográficas que foram utilizados neste estudo. Muito obrigado. Olá, meu nome é Leide Dayana, sou pós-graduanda em Radiologia no Hospital Federal de Bom Sucesso. A minha orientadora foi a doutora Beatriz Boeri e vou falar para vocês sobre um caso de laceração pancreática no trauma abdominal fechado, um relato de caso. A lesão pancreática é muito pouco comum no trauma abdominal fechado, sendo o pâncreas o quarto órgão a ser acometido. O mecanismo de trauma é geralmente a contusão direta da região epigástrica e as causas mais comuns são as quedas de bicicleta e os acidentes de automóvel. As complicações mais frequentes:
são pancreatite, fístulas ou pseudocistos, e o tratamento vai depender do grau da lesão. O objetivo deste caso foi relatar uma laceração completa do pâncreas após um trauma abdominal fechado e enfatizar os melhores métodos de imagem que vão auxiliar tanto no diagnóstico precoce quanto na avaliar suas complicações. Então vamos ao caso. Trata-se de um paciente do sexo feminino, 12 anos, que deu entrada no nosso serviço de emergência com uma dor abdominal no andar superior do abdômen, associados a náuseas e vômitos, iniciada 10 dias após ela sofrer uma queda de bicicleta, no qual ela sofreu um impacto da região epigástrica sobre o guidão. Realizou uma tomografia de abdômen sem contraste que evidenciou uma coleção peripancreática e uma laceração completa ao nível do corpo do pâncreas. Como vocês vão ver aí na imagem, a seta azul mostrando o ponto da laceração do pâncreas e a seta branca a coleção. Foi avaliada pela equipe cirúrgica, que optou por uma conduta conservadora. 5 dias após, ela realizou uma nova tomografia de abdômen, só que agora com contraste, que evidenciou uma organização desta coleção. Como vocês vão ver aí na imagem, há um realce periférico pelo meio de contraste da coleção. O paciente foi levado ao centro cirúrgico e realizada a drenagem. No 15º dia de pós-operatório, foi realizada uma nova tomografia de abdômen com contraste, que evidenciou uma redução volumétrica importante da coleção, destacando-se agora a comunicação da coleção residual com o ducto pancreático principal, caracterizando fístula, uma dilatação do ducto pancreático a nível de corpo e cauda do pâncreas, como vocês podem ver aí na primeira imagem, mostrando o ponto dessa comunicação, e a segunda imagem mostrando a dilatação do ducto do corpo e cauda e a coleção residual. Através dos sinais tomográficos de fístula pancreática, a paciente realizou o tratamento com octreotide durante um mês para auxiliar nesse fechamento desta fístula. Um mês após, ela realizou uma colangiorressonância, que evidenciou que não havia mais coleção e não havia mais sinais de fístula, mas permanecia a leve dilatação do ducto a nível do corpo e cauda do pâncreas, como vocês podem ver aí na primeira imagem, mostrando a dilatação do ducto do corpo e cauda, e a segunda imagem mostrando que não tem dilatação da cabeça pancreática. Devido a esses achados, foi iniciado dieta oral para a paciente e 2 semanas após o início da dieta oral, foi solicitado um ultrassom de controle. Neste ultrassom demonstra que realmente não tem mais coleção peripancreática, que persiste a dilatação do ducto a nível de corpo e cauda e mostrando aí, como vocês podem ver na imagem, o ponto da laceração do pâncreas. Após avaliar todos os métodos de imagem e a comprovação de lesão ductal, a paciente foi levada para o centro cirúrgico. Então agora a gente vai começar a discutir sobre o caso. A gente sabe que a lesão pancreática ela pode ser dividida em 5 graus e de acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia do Trauma, e é importantíssimo porque é através dela que vai conduzir a conduta terapêutica do paciente. No nosso caso, a paciente teve a laceração do tipo 3, que você tem uma transecção distal ou uma lesão paraquimatosa com lesão ductal, que foi o nosso caso. Os melhores métodos de imagem agora vão ser discutidos, né? Ultrassom é um método de baixo custo, acessível, examinador dependente, mas ele é melhor para auxiliar nas complicações, para avaliar as complicações. A tomografia é um exame excelente para avaliar o parênquima pancreático, mas para a lesão ductal ele é muito pouco sensível. Mas quando você tem uma transecção maior que 50%, uma laceração completa do pâncreas, uma lesão ou uma coleção peripancreática ou líquido intracavitário, a lesão ductal deve ser suspeitada. A ressonância é um excelente exame para ver lesão ductal, mas é de baixo acesso e alto custo. A CPRE é o exame padrão ouro para ver lesão ductal, só que por ser um exame invasivo, acaba não entrando na avaliação inicial das lesões pancreáticas. E sem falar que tem com suas complicações por ser um exame invasivo. Então, esse trabalho, a conclusão que chegamos é que a lesão pancreática ela deve ser incluída no diagnóstico diferencial do trauma abdominal fechado e os métodos de imagem são importantíssimos para auxiliar tanto no diagnóstico precoce quanto para avaliar as suas complicações. Muito obrigada! Olá, meu nome é Mariana Abreu, sou acadêmica de medicina da PUC Minas e eu, Luciana Tanuri, João Henrique Santiago e a professora Mônica Pimentel realizamos juntos uma revisão bibliográfica sobre microcalcificações mamárias na mamografia de rastreio. Para introduzir, a mamografia de rastreio é considerada como o teste mais sensível para a detecção precoce do câncer de mama não palpável. Esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre mulheres e, de acordo com o INCA, é a primeira causa de morte por câncer entre os brasileiros.
As microcalcificações são pequenos cristais de cálcio que, por serem mais densos, se destacam na mamografia em comparação aos demais tecidos, possibilitando assim uma boa visualização. Nós vimos que alguns estudos histopatológicos, cerca de 30% dos casos apresentam neoplasias malignas. A partir disso, nota a necessidade de caracterizar adequadamente essas alterações mamográficas, a fim de reduzir custos em exames e uniformizar ações para que a investigação do câncer mamário torne-se mais eficaz e menos invasiva. A partir desse pretexto, o Colégio Americano de Radiologia criou o BRADS, que é um sistema de padronização dos laudos mamográficos que contém 7 categorias para os resultados de interpretação da mamografia. Porém, mesmo que haja adoção do BRADS por todos os radiologistas brasileiros, ainda existem muitos desentendimentos sobre a interpretação dos resultados de mamografias. O objetivo deste artigo é analisar a relação entre a presença de microcalcificações mamárias na mamografia de rastreio e o diagnóstico final de câncer de mama. Métodos utilizados foi a revisão sistemática da literatura a partir das plataformas CAPES e Cielo, utilizando os escritores mamografia, microcalcificações, câncer de mama, mammography, screening e breast cancer. As línguas selecionadas foram português e inglês entre os anos de publicação de 2010 a 2020, a fim de evitar pegar artigos desatualizados. Com isso, ao final, acabamos selecionando 6 para essa revisão. Na mamografia de rastreio, 70% das microcalcificações que são consideradas de fato suspeitas correspondem a alterações benignas, o que gera aumento das taxas de exames falsos positivos. Mas é impossível evitar biópsias benignas se o objetivo for diagnosticar cânceres precoces, e com isso, algumas estratégias têm sido usadas para reduzir esses exames evitáveis, como uma melhor avaliação epidemiológica e do exame mamográfico. A Sociedade Europeia de Radiologia diz que a análise das características das microcalcificações é fundamental para avaliar o grau de malignidade e deu destaque principalmente à sua distribuição. Diante disso, essas distribuições foram divididas em 5 categorias que vamos falar agora e são mostradas na imagem ao lado. A primeira seria a espalhada, que são aleatoriamente distribuídas em toda a mama. A regional, que são espalhadas em um volume maior no tecido da mama. Temos a segmentar também, que são mais preocupantes por surgirem depósito em um ducto e seus ramos. Temos também os grupos múltiplos, que apresentam similaridade em suas distribuições, e a linear, que apresentam forma de linha, podendo haver ramificações. O BRADS possui 3 categorias importantes em relação às microcalcificações, sendo a categoria 3 a que configura o nódulo não palpável. Microcalcificações redondas ou ovais geralmente são benignos, mas que não é possível garantir a não evolução do câncer. A categoria 4, que configura o nódulo de limites pouco definidos, são microcalcificações irregulares de densidade assimétrica, com grande possibilidade de malignidade, e a categoria 5, com características já definidas de malignidade, com nódulo denso e especulado em microcalcificações ramificadas. No entanto, apesar das categorias serem bem delimitadas, ainda há muitos resultados falsos positivos na mamografia com encaminhamento para biópsia. Esses encaminhamentos acontecem normalmente devido à insegurança do profissional em estabelecer um diagnóstico concreto. Pode ser também pela presença de fatores de risco que sugerem a ocorrência de neoplasias malignas e também pela ansiedade da paciente submetida ao exame, uma vez que ela prefere passar por um procedimento mais invasivo, como a biópsia, do que conviver com a incerteza e o medo de possuir uma possível doença. Nossas considerações finais são que, para nós, a maior contribuição do BRADS está relacionada ao manejo conservador das lesões mamárias na categoria 3, a fim de evitar a prática de biópsias desnecessárias. Na categoria 4 e 5, a biópsia é recomendada devido ao alto risco de malignidade. E nós também achamos que mais estudos buscando classificações patognomônicas devem ser realizados com o objetivo de uma maior acurácia e padronização da avaliação das microcalcificações mamárias. A neurofibromatose tipo 1 é uma doença genética muito comum na prática clínica, também na prática da radiologia.
Por esse motivo, tem aparecido novas descobertas científicas sobre as manifestações da doença, né? E esse artigo tem o objetivo de relatar um caso raro. Eu sou o Dr. André Coura, médico pela Universidade de Itaúna, especialista em gestão em saúde da família pela UFMG e especializando em radiologia. Eu sou o autor principal do trabalho Neurofibromatose subperiosteal em ombro. Fui orientado pelo Dr. Matheus Queiroz, médico radiologista, especialista em radiologia musculoesquelética. E tive o apoio também do Dr. Jorge Sutilo, médico ortopedista, que foi responsável aí pela condução do caso. Trata-se de uma paciente feminina, 15 anos. Ela tem um diagnóstico clínico de neurofibromatose do tipo 1 e tem um resultado histopatológico prévio também de neurofibroma. No exame físico, ela demonstrava manchas café com leite de distribuição difusa em todo o corpo, elevação nodular dolorosa na face aqui lateral do ombro direito e uma escoliose bem importante. Ela trouxe um exame de ultrassonografia desse ombro direito que demonstrou um cisto sebáceo nessa região. Repetiu esse exame a pedido do ortopedista e o resultado do segundo ultrassom veio um nódulo intramuscular. Diante dessa discrepância entre os laudos, foi pedida a ressonância magnética, que eu vou mostrar. Então, vamos lá. Essa primeira imagem, né, nós temos aí uma ressonância do ombro direito no plano axial, né, FET7, demonstrando aí um nódulo sólido com alto sinal, homogêneo, né, de permeio às fibras musculares aí laterais do deltoide. Depois foi confirmado o diagnóstico de neurofibroma pela análise histopatológica aí. Nessa segunda imagem, a gente vê a ressonância do ombro também no plano axial, FET7. Temos aqui, ó, um marcador cutâneo na face lateral do ombro, né, na região referida pela paciente, e aqui em volta, onde podem visualizar essas setas aí, nós temos um espessamento em placa da pele, né, apresentando aí um neurofibroma difuso. E além desses achados mais comuns, foi descrito um achado extremamente raro, que foi motivo da nossa intenção aí de publicar o caso para a comunidade científica, né, que é esse acometimento aí subperiosteal do ombro, né. Essa imagem de ressonância magnética está no plano sagital, né, em DP, e a seta verde aqui está demonstrando o periósteo, que é essa parte preta, e as setas amarelas mostrando aqui a região subperiosteal com hipersinal, circundando a região metadiafisária proximal aí do ombro. Ó. Esse asterisco aqui representa uma erosão óssea no contorno posterior da cabeça humeral. Então esses achados são sugestivos de neurofibroma subperiosteal. Na revisão de literatura, vimos que muitas dessas manifestações esqueléticas são causadas por uma displasia mesodérmica. Quase todas as partes do esqueleto e seus tecidos subjacentes ali circundantes podem estar envolvidos, né? E é importante lembrar que o tecido periosteal ele também é inervado, então não é surpreendente que um neurofibroma possa ocorrer ali. A literatura considera a ressonância magnética como o melhor exame para avaliar esse tipo de manifestação. No nosso caso, isso ficou bem evidente. A ultrassonografia, pelo contrário, ela gerou dúvida, mesmo quanto à etiologia de uma lesão que era palpável. Porém, a ressonância foi definidora no nosso caso, e ela não deixou dúvida nenhuma. Nem quanto à localização da lesão, nem quanto aos sinais de neurofibromatose. Isso fez toda a diferença, né, na tomada de decisão ainda. E além disso, detectou alterações ósseas, periarticulares, subperiosteais que nenhum outro método conseguiria identificar, né? Então a nossa conclusão foi mais ou menos por aí. A ressonância teve papel definidor, né, quando comparada ao ultrassom. E além disso, a gente reitera aqui a importância, né, dos relatos de caso como esse para a literatura médica. O relato ele te direciona para pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto. Porém, né, a gente precisa de mais estudos até que a gente saiba realmente sobre o real papel do acometimento subperiosteal nesse contexto global aí da neurofibromatose.
Olá, o meu nome é Carolina Pires e juntamente com o meu grupo Bárbara Belloni, Beatriz Musi, Bruna Xavier, Bruna Cansado, Chiara Greco, Enzo Rezende, Rudolf Moreira e Vitor Bernardes Rossi, sob a orientação do Dr. Mário Henrique Giordano, apresentarei um trabalho sobre o uso da ultrassonografia no diagnóstico de complicações causadas por procedimentos estéticos. A realização de procedimentos estéticos minimamente invasivos, os quais no presente trabalho tratarei pela sigla PEMI, tem aumentado exponencialmente e, dentre eles, destacam-se a aplicação de toxina botulínica e de preenchedores estéticos, como o ácido hialurônico, e a realização de peelings químicos e microagulhamento. Nesse sentido, os PEMs são cada vez mais indicados e aplicados por diversos profissionais que não são necessariamente médicos especializados, e o aumento do número de procedimentos naturalmente faz com que as complicações associadas sejam cada vez mais frequentes. Nesse contexto, a ultrassonografia de pele entra como um método eficaz para a avaliação do material injetado e a identificação de complicações. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é descrever os achados ultrassonográficos de preenchimento pelos principais preenchedores estéticos, bem como suas complicações. Assim, a metodologia utilizada na confecção do trabalho foi a realização de revisão integrativa de literatura com os artigos indexados nas bases de dados Cielo, PubMed e Lilacs dos anos de 2015 a 2020. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos publicados em inglês, português e espanhol, cuja temática era compatível com o tema proposto. Os escritores utilizados foram ácido hialurônico, preenchedores dérmicos e ultrassonografia, e ao final tivemos uma amostra final de 7 artigos. O uso de preenchedores faciais está entre os procedimentos estéticos mais populares para o rejuvenescimento facial, atrás apenas da toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox. Seu uso visa o reestabelecimento do volume facial perdido com a idade e, por isso, os preenchedores podem ser divididos em 2 grandes grupos, o grupo dos biodegradáveis e o grupo dos não biodegradáveis. Dentre os biodegradáveis, destaco o ácido hialurônico, o mais popular deles, o ácido polilático e a hidroxapatita de cálcio. Dentre os não biodegradáveis, destaco o polimetilmetacrilato, o gel de poliacrilamida e o óleo de silicone. Nesse contexto, a ultrassonografia de alta resolução, sendo recomendado o uso de transdutores de pelo menos 15 MHz, surge como importante ferramenta para a avaliação das complicações pós-procedimento, ao fornecer altas frequências que permitem boa avaliação das camadas da pele, epiderme, derme, hipoderme e anexos. Além disso, é uma ferramenta de baixo custo, fácil acesso, indolor, sem uso de radiação, capaz de identificar o fluxo sanguíneo local e as alterações patológicas. Assim, a partir da avaliação ecográfica da pele normal, torna-se possível a identificação dos preenchedores e das suas possíveis complicações. Dessa forma, o aspecto ultrassonográfico do ácido hialurônico injetado é de uma estrutura arredondada ou ovalada, bem definida, anecoica, nomeada pseudocisto ou pérola negra, demonstrado na imagem pelas setas brancas. Já o procedimento com hidroxiapatita de cálcio é visualizada pela presença de microesferas, caracterizadas por depósitos hiperecogênicos com graus variáveis de sombra acústica. A administração do polimetilmetacrilato é revelada por uma imagem com múltiplos depósitos hiperecóicos com reverberação posterior, a chamada cauda de cometa. E, por fim, o óleo de silicone também tem uma apresentação típica, com aspecto de tempestade de neve, sendo muitas vezes observado nos lábios e sulconasogenianos. Assim, dando início às complicações, cito o edema tardio intermitente persistente, evidenciado pela imagem B, que faz contraste com a imagem A, que não possui complicações. Ou seja, o edema pode ser evidenciado ao ultrassom a partir da presença do ácido, associado ao aumento difuso da ecogenicidade do tecido subcutâneo adjacente, além do aumento da espessura. A injeção intravascular de preenchedores ou compressão vascular por material de preenchimento pode levar a comprometimento do vaso e, consequentemente, a necrose da pele. Os achados ultrassonográficos, além de granuloma secundário, são espessamento, hipoecogenicidade e hipovascularização da derme. A imagem tratada demonstra isso, o qual temos a seta indicando o local de baixa vascularização, levando a comprometimento tecidual. Já nesta imagem, na letra G, temos um granuloma secundário à aplicação de ácido hialurônico, com um aspecto de nódo sólido hipoecogênico subclínico. Conclui-se, portanto, que a ultrassonografia é um método de fácil acesso e baixo custo, com excelente acurácia no diagnóstico do tipo de preenchedor utilizado e de complicações associadas, o que é de suma importância frente a um contexto de alta demanda por PEMs. Desse modo, endossa-se a necessidade de difundir tais achados ultrassonográficos, visando o melhor prognóstico para os pacientes. Olá, essas foram as nossas referências, muito obrigada.
Olá, eu me chamo Vera Lúcia Teodoro dos Santos. Sou tecnóloga em radiologia, mestre em tecnologia da informação aplicada à biologia computacional. Coordeno um grupo de pesquisas cujo resultado do trabalho gerou essa apresentação e artigo com o título A Otimização dos Níveis de Radiação do Protocolo de Raio-X de Tórax em Crianças. Os exames de imagem são constantemente utilizados na atuação médica. São utilizados desde a elucidação e fechamento de diagnósticos e até no controle do desenvolvimento de algumas doenças. A intensidade dos danos promovidos pela radiação em adultos e crianças são diferentes, uma vez que as crianças encontram-se com o nível de replicação celular aumentado, pois estão em desenvolvimento. A proteção radiológica garante o menor dano possível quando se usa as radiações ionizantes. Assim, as recomendações dessa proteção são estabelecidas nos efeitos biológicos, que são controlados e estabelecidos pela Portaria 453, onde recomenda que a utilização de protetores plumbíferos, como saiotes, óculos, protetores de tireoide, sejam utilizados, além de colimação restrita e a redução da repetição dos exames. O princípio da otimização diz que qualquer exposição à radiação deve ser otimizada. O que isso quer dizer? Fazer um exame com a menor dose possível e com boa qualidade para laudo. Logo, a exposição dos indivíduos deve ser tão baixa quanto razoavelmente exequível. O princípio de limite de dose apresenta um valor máximo, porém, esses valores estão abaixo dos valores que ocasionam riscos decorrentes à exposição à radiação. Esses limites se encontram no controle do profissional de radiologia, uma vez que é o mesmo que vai colocar a técnica radiográfica para poder fazer o exame do paciente. Esse estudo constitui-se de uma revisão sistemática da literatura especializada utilizando o método de pesquisa bibliográfico. Utilizou-se a base Cielo e Google Scholar para a pesquisa bibliométrica, onde utilizou-se como critério de inclusão para os estudos encontrados foram a abordagem da otimização dos níveis de radiação e exames de raio-x. Foram identificadas 6 obras para essa revisão sistemática em torno do proposto neste assunto. Dentre eles, artigos, monografias para o tratamento de dados e foram utilizados a classificação por área temática, no qual será exposto nessa revisão de forma separada. Na tabela 2, especifica o que diz os resultados selecionados. Os estudos de Frederico et al. Diz que é de extrema importância que haja padronização dos protocolos dos níveis de dose. De Michael et al., o termo otimização significa manter as doses tão baixas quanto razoavelmente exequível. Oliveira diz que otimizar as técnicas radiográficas utilizadas observando suas adequações às características de cada paciente. Osbott diz que a justificação das práticas de otimização de proteção são princípios fundamentais que permitem manter as doses individuais. Lima diz que otimizar os parâmetros técnicos, reduzir o número de fases contrastadas e reduzir as solicitações. E Dawall diz que a otimização inclui controle sistemático da qualidade, monitoramento da exposição individual e comprometimento com a qualidade do serviço que utilizam tecnologia tecnológica em radiologia. Toda exposição à radiação ionizante pode levar a algum risco à saúde humana, e, devido a isso, e com o objetivo de proteger a saúde do indivíduo e a humanidade, em geral, em face de exposição à radiação, faz-se necessário os princípios de proteção radiológica, com base nos conhecimentos adquiridos durante a realização de todas as etapas da pesquisa e revisão dos dados obtidos, foi demonstrado o quão é importante a otimização na realização dos exames de imagem e cuidados com a saúde do ser humano. Essas foram as referências que foram utilizadas no trabalho. Muito obrigada. Olá, meu nome é Iago Portela e vou apresentar o projeto de pesquisa Protocolo ultrassonográfico dos espaços submenstrual, sublingual e bucal, a importância no planejamento, que foi desenvolvido na UFMG. Teve a colaboração de Laura Viana, Ingrid Muniz, Cristóvão Juliano, Vitor Escoparo, Tânia Carvalho, Stephanie de Cássio, Luiz Paulo e a Micena Silva como nossa orientadora.
Para introduzir o tema, é relevante mencionar que a ultrassonografia é um tipo de exame dinâmico e com alta especificidade para a observação de tecidos moles. Também pode ser usado na técnica de cirurgia guiada, gerando imagens no transcirúrgico e aumentando a segurança devido à visualização das estruturas internas no momento do procedimento, e ainda auxilia na introdução de materiais preenchedores. Entretanto, o grande desafio é que a ultrassonografia é um exame operador dependente. O objetivo do trabalho é a padronização das imagens ultrassonográficas dos espaços bucal, submentual e sublingual, a partir de um protocolo de aquisição de imagens. Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado um aparelho de ultrassom portátil com sonda linear de alta frequência da GE, com o modo Doppler. A metodologia envolveu o treinamento de alunos que foram orientados sobre o melhor posicionamento da sonda do ultrassom em cada sítio anatômico e o aspecto ultrassonográfico das estruturas biológicas. Na figura 1A, a sonda foi posicionada transversalmente para a visualização do espaço bucal, sendo colocada no ponto de interseção de duas retas imaginárias. Então, com a cabeça do paciente em posição neutra, foi traçada uma reta horizontal que ia do lóbulo da orelha até a asa do nariz e outra vertical, passando pelo canto lateral do olho. Dessa maneira, foi possível observar o corpo adiposo da bochecha. Já na figura 1B, a sonda foi colocada em posição transversal para visualizar os espaços submentual e sublingual, na região de linha média, com um ângulo de 90 graus em relação à base da mandíbula, mantendo o transdutor afastado dela cerca de 1 centímetro. A paciente foi instruída a estender sua cabeça em aproximadamente 45 graus positivos. Com relação aos resultados, é relevante saber que as imagens ultrassonográficas são exibidas e interpretadas no sentido superior-inferior, dos tecidos mais superficiais aos mais profundos. Na imagem A, pode-se observar mais superiormente a tela subcutânea, a presença de vasos superficiais, evidenciados pelo Doppler, já mais profundamente o músculo masseter de aspecto hipoecóico. Aqui temos o músculo bucinador posicionado anteriormente na paciente e de aspecto hipoecóico. A veia facial está em íntima relação com o corpo adiposo da bochecha, que nesse caso está em posição normal com aspecto hipoecóico. Também dá para ver a presença de uma cápsula fibrosa hiperecóica circundando a mesma. E inferiormente nota-se uma reverberação. A ultrassonografia B apresenta tela subcutânea, músculo masseter e músculo bucinador. O corpo adiposo da bochecha apresenta-se, nesse caso, com variação anatômica, estando mais posterior no paciente e, dessa forma, apresentando uma maior relação com o músculo masseter. Na imagem C, observa-se os espaços submentual e sublingual, que permitiram a observação da tela subcutânea, com a presença de vasos superficiais, o ventre anterior do músculo digástrico e seu contralateral, o músculo genioide, músculo genioglosso, e pode-se perceber que as fibras se apresentam com aspecto puntiforme, devido ao seu corte transversal na aquisição da imagem. O músculo miloioide, com a orientação das fibras musculares nesse sentido, a artéria sublingual e a artéria submentual. Também fica claro nessa imagem que está localizada entre o ventre anterior do músculo digástrico e o músculo miloioide. Podemos concluir, a partir da análise desses resultados, que a padronização promovida pelo protocolo de aquisição contribui para a compreensão do exame ultrassonográfico, sendo uma ferramenta muito útil para a demanda atual, tanto no fechamento de diagnósticos quanto na realização de procedimentos mais seguros e precisos. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme e eu vou explanar com vocês hoje o tema TIRADS, o uso da ultrassonografia como ferramenta de estratificação não invasiva de nódulos tiroidianos, uma revisão de literatura. Esses aqui abaixo são os autores deste trabalho. Os nódulos tiroidianos são afecções extremamente comuns do parênquima da glândula, sendo observados em mais de 50% da população adulta.
Houve, nas últimas décadas, um aumento na capacidade de identificação desses nódulos, graças ao uso da ultrassonografia, o que resultou num crescimento do número de biópsias, posto que apenas a ultrassonografia não é suficiente para distinguir os nódulos malignos dos nódulos benignos, muitas vezes, sendo o diagnóstico definitivo dado principalmente pela punção aspirativa por agulha fina, PAF. Grande parte desses procedimentos poderia ter sido evitado, já que a maioria desses nódulos de investigação eram nódulos benignos, sendo as lesões malignas correspondentes a apenas 5 a 16% dos casos. O American College of Radiology, em 2017, publicou o Thyroid Imaging Reporting and Data System, TIRADS, uma ferramenta que classifica os nódulos conforme suas características ultrassonográficas e projeta uma estratificação de risco potencial de malignidade. O objetivo desse trabalho é compreender os principais achados ultrassonográficos associados à malignidade dos nódulos tiroidianos e a relação entre o score do TIRAD e o sistema de Bethesda, este último representando uma ferramenta de estratificação citopatológica das lesões tiroidianas. A metodologia empregada foi uma revisão nas bases de dados Cielo e PubMed, utilizando os escritores TIRAD, nódulo, maligno, comparação e suas correspondências em inglês. Os estudos retrospectivos de Rao Jr., em 2016, e Mojichel, em 2020, analisaram as relações entre o TIRADS e a classificação de Bethesda, sendo menos explicados na tabela 1, 2 e 3, em pacientes adultos que tiveram nódulos biopsiados. Em ambos os estudos, ficou evidente a relação entre o TBS1 com o TR3 e TR2 e o TBS6 com o TR5. Naqueles com TBS6, alguns dos achados ultrassonográficos mais encontrados foram a hipocogenicidade e focos ecogênicos pontiformes. Na tabela 1, temos os principais critérios utilizados na análise do TIRADS, que são a composição, a ecogenicidade, a forma, a margem e a presença de focos ecogênicos. Alguns pontos importantes. Em relação à composição, nódulos císticos ou espongiformes recebem pontuação 0 e sua análise para aqui. Os outros critérios não são analisados, já que esses achados são francamente benignos. Em relação ao foco ecogênico pontiforme, diferente dos outros, o nódulo pode pontuar em mais de um aspecto. Por exemplo, ele pode ter macrocalcificações e calcificações periféricas. A pontuação obtida é somada e é dado o score do TIRADS, exemplificado aqui na tabela 2, que varia de 1 a 5. Sendo 1 nódulos benignos e 5 nódulos de malignidade altamente suspeita. Apesar do tamanho não ser parte dos critérios de TIRADS, ele é um guia para o manejo, sendo divisor entre quais nódulos receberão o acompanhamento ultrassonográfico e quais serão submetidos à PAF. Tabela 3 traz a classificação de Bethesda, que vai de 1 a 6, sendo a categoria 2, o TBS2, representado pelos nódulos benignos, e o TBS6, os nódulos francamente malignos. Bachar et al., em 2019, analisou 380 pacientes com 948 nódulos. A maioria daqueles que foram benignos eram TR2 ou TR3, enquanto os malignos, a maioria era TR4 ou TR5. Na figura A, a gente tem um nódulo TR2, que é um ciscoloide no lobo direito. Ele é bem definido, ele é cístico, ele tem um componente isoecóico e um artefato em cauda de cometa, que é característica de benignidade. Na figura 2, a gente tem um nódulo TR5, que é um nódulo sólido, acentuadamente hipocogênico, com margem irregular e presença de focos ecogênicos pontiformes e macrocalcificações. O TR5 isolado foi o que obteve maior especificidade e menor sensibilidade. A junção TR3, TR4, TR5 teve uma sensibilidade alta de 100%, porém baixa especificidade, enquanto a junção TR4 e TR5 apresentou valores de acurácia, sensibilidade e especificidade maiores de 90%. Razão de verossimilhança negativa do score foi de 0,02, reforçando seu valor para critério de seleção das PAFs e evitando biópsias necessárias. Conclui-se que as características sonográficas contribuem para o diagnóstico e manejo dos nódulos e que o TIRADS apresenta níveis satisfatórios de acurácia, sensibilidade e especificidade. Essas são nossas referências. Olá, meu nome é Eduarda. Eu vou falar um pouquinho sobre a utilização da angiotomografia de coronárias na sala de emergência. Esse trabalho foi realizado por mim, pela Ana Clara Rezende, pelo Valquíria Magalhães, e foi feito sob a orientação do Dr. Adriano José de Souza. Primeiramente, é importante a gente entender que a angiotomografia de coronárias é um exame que não é invasivo,
invasivo, e ele consiste na formação de imagens que vão mostrar a anatomia das artérias coronárias. E essas imagens vão ser formadas após a injeção endovenosa do contraste, né? Para que essas imagens sejam feitas de maneira mais precisa, é necessária a utilização de tomógrafo de 64 ou mais detectores. Essa é uma técnica que vem ganhando cada vez mais espaço por ser uma ferramenta diagnóstica acurada e com um elevado valor preditivo negativo, e ele é um excelente método para descartar doença coronariana obstrutiva de risco baixo intermediário. Então, dessa maneira, o objetivo do nosso trabalho foi fazer uma análise de 3 estudos que discutem os benefícios da angiotomografia de coronários na sala de emergência. O primeiro estudo, então, é o CT-SAT, e ele foi publicado em 2011, e ele é um exame ele foi um estudo que vai comparar 2 técnicas. Então, de 699 pacientes, 361 foram submetidos a angio-TC de coronárias e 338 foram submetidos à cintilografia de perfusão miocárdica. O objetivo primário foi analisar o tempo de diagnóstico, sendo que houve uma redução de 54% do tempo dos pacientes submetidos a angio-TC. O objetivo secundário foi analisar o custo de atendimento e a segurança, sendo que houve uma diminuição de 38% do custo dos pacientes submetidos a angio-TC e a segurança, que é a taxa de eventos cardíacos maiores em 6 meses, nesse caso não houve diferença em relação aos métodos. Além disso, o CT-SAT ele trouxe uma discussão também sobre a exposição de radiação, mas foi algo mais sem muita repercussão. O AQUIM-PA foi publicado em 2012 e ele também vai comparar técnicas, mas nesse estudo de 1.370 pacientes, 908 foram submetidos a angio-TC de coronárias e 462 submetidos a cuidados tradicionais. Esses cuidados tradicionais são teste ergométrico, cintilografia e ecocardiograma. O objetivo primário era avaliar a segurança, que é a taxa de eventos cardíacos maiores, que é a morte cardíaca e o infarto, em 30 dias. Nesse caso, a gente teve um resultado que, dentre os 908 pacientes submetidos a angio-TC de coronárias, 640 tiveram descartada doença arterial coronariana. E o que isso traz de consequência? Né? Esses 640 pacientes, eles tiveram alta hospitalar, né, direto da sala de emergência, e eles ficaram um menor tempo dentro do hospital. Então, a gente teve um aumento da alta hospitalar e uma diminuição do tempo de permanência. E nenhum desses 640 pacientes, depois de 30 dias, tiveram algum evento cardíaco maior, o que mostra que eles tiveram uma alta segura. O último estudo é o ROMICAT-2, e ele também foi publicado em 2012, foi realizado em pacientes de 40 a 74 anos, e de 1.000 pacientes, 501 foram submetidos a angio-TC de coronária e 499 foram submetidos à avaliação padrão. O objetivo primário foi analisar o tempo de permanência hospitalar, e nesse estudo, ele tem como observar uma observação de que houve uma diminuição de 7,6 horas dos pacientes submetidos a angio-TC. Então, esses pacientes, eles ficaram uma média de 7,6 horas a menos do que os outros pacientes que foram submetidos à avaliação padrão. Nesse caso, os pacientes também houve uma discussão sobre a exposição da radiação, no qual alguns pacientes que foram submetidos a angio-TC, eles tiveram uma carga menor de radiação, uma exposição menor de radiação, sem prejuízo na imagem. Então, os estudiosos desse artigo publicado, eles falam que isso é uma discussão que pode ser feita para diminuir mesmo a exposição à radiação dos pacientes, né? Então, a gente entende que com a análise desses 3 estudos, a gente pode entender que a angiotomografia de coronários ele traz muitos benefícios para o paciente, para o sistema de saúde, para o hospital. Por quê? Ele dá uma alta segura para o paciente, ele diminui o tempo de permanência hospitalar, não aumenta o custo. Então, é realmente uma ferramenta muito importante na hora de tomadas de decisões também. É importante a gente ressaltar que, pelo menos aqui no Brasil, existe uma limitação maior, é que os tomógrafos de 64 ou mais detectores, eles estão restritos a alguns centros maiores. Então, ele não é utilizado de maneira tão abrangente, mas os resultados desses estudos trazem muitas coisas boas, né, e muito a ser trazido aqui para a utilização dessa técnica em benefício do paciente. Essas foram essas referências. Obrigada. Olá, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar o meu trabalho no primeiro Congresso Mineiro de Diagnóstico por Imagem.
O trabalho é intitulado como Utilização de Tomografia Computadorizada no Diagnóstico da Covid-19. A autora sou eu, Tatiana de Oliveira Santos, enfermeira graduada pela Universidade Tiradentes, em Aracaju, Sergipe. Sou especialista em auditoria, gestão e enfermagem de trabalho. A tomografia computadorizada é um exame diagnóstico bastante importante após a realização de exames laboratoriais que confirmam a presença de insuficiência respiratória hipoxêmica aguda e infecção pelo vírus SARS-CoV-2 que provoca a COVID-19. Após a confirmação da tomografia computadorizada, percebemos alterações pulmonares, lesões pulmonares a nível de parênquima pulmonar, bem como opacidades, que são conhecidas como vidro fosco. Após a confirmação de níveis de lesões pulmonares graves, a equipe multiprofissional irá desempenhar uma assistência individualizada e focalizada a esse indivíduo acometido pela lesão pulmonar decorrente do vírus SARS-CoV-2. O objetivo do nosso estudo é demonstrar a importância da utilização de tomografia computadorizada de tórax no diagnóstico da SARS-CoV-2 de paciente com suspeita ou confirmação de infecção por COVID-19. Trata-se de uma revisão de literatura utilizando as bases de dados da BVS, Cielo e Lilacs. Os descritores de ciências da saúde utilizados foram diagnóstico, infecções por coronavírus e tomografia computadorizada por raio-x. Combinamos, assim, estes descritores com o auxílio do operador booleano END. Critérios de inclusão foram artigos que versavam a temática abordada nos idiomas português, inglês e espanhol e disponíveis na íntegra de forma gratuita, excluídos aqueles que não estavam disponíveis de forma gratuita e não versavam a temática abordada. Identificamos, assim, 28 artigos, porém foram selecionados apenas 6 sobre o assunto. Percebeu-se, assim, que indivíduos que apresentaram insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, infecção pelo vírus SARS-CoV-2 que provoca a COVID-19, tiveram a confirmação por meio do exame laboratorial e, após essa confirmação do exame laboratorial, realizamos a tomografia computadorizada. Após a realização dessa tomografia, percebeu-se, assim, lesões pulmonares desse indivíduo. O uso da ventilação mecânica invasiva intensificou, assim, o comprometimento pulmonar de muitos pacientes acometidos pelo vírus da SARS-CoV-2 da COVID-19. Logo, após a realização da tomografia computadorizada, percebeu-se que esses indivíduos que foram submetidos à ventilação mecânica invasiva apresentaram um maior nível de comprometimento pulmonar. Com o advento tecnológico, tomógrafos são capazes de realizar a tomografia computadorizada de tórax para auxiliar o radiologista e a equipe multiprofissional na detecção automática dessas lesões pulmonares, quantificação das lesões, bem como a volumetria pulmonar. Concluímos que a tomografia de tórax tem papel fundamental no diagnóstico da COVID-19, bem como a identificação de comprometimento pulmonar de indivíduos infectados pelo vírus. Sendo assim, torna-se imprescindível realizarmos pesquisas, estudos aprimorados sobre a tomografia computadorizada, para que indivíduos acometidos pelo vírus da SARS-CoV-2 recebam o melhor tratamento e, assim, um desfecho clínico considerável. Aqui estão as referências utilizadas. Meus agradecimentos por participar deste evento tão importante. Deixo aqui os meus contatos de Instagram, do e-mail e do meu blog. Muito obrigada a todos pela atenção e um forte abraço.